Vou começar aqui, ó. Como eu falei, ó, aprendi aqui, ó, com o tio Paulo e a Dani. Rebeca tá assistindo e a Paula tá aí, teu irmão também. Ó. Ah, eu gosto muito desse nome. Eu acho esse nome muito bonito. Isabel. Mica e Alice, beijo pra vocês também. Comer e correr não dá muito certo, né? Bom, hoje eu vou contar a história de Isabel. É uma história que não é muito longa. É uma história que a gente às vezes conhece ali por alto, né? Ali no livro de Lucas. Mas é uma história muito bonita que nos ensina muitas coisas. Eu vou colocar aqui um desenho. Cadê o desenho? A gente vai aprender 4 lições da história. Vou botar um desenho, ele não tem som, tá? Eu vou narrando aqui. E aí, Davi, chegando aí. Deixa eu arrumar aqui, que tá meio torto. Olha só. Então, existia um casal quando Herodes governava lá na Palestina. Aí, ó. Zacarias e Isabel. Eles eram da linhagem aí dos sacerdotes. Eles serviam lá no templo de Israel. Não era qualquer um que podia ir. Tinha que ser sacerdote. Só que, apesar de eles serem muito justos, fazer tudo certinho, eles não tinham filhos. Um dia, eles já estavam velhinhos, Zacarias e Isabel. Um dia, Zacarias foi lá no templo para fazer o sacerdócio, queimar incenso, como era costume. E aí, olha só o que aconteceu. Apareceu um anjo lá. O anjo falou, olha, eu sou Gabriel e vim falar aqui para você que Deus ouviu suas orações e vocês vão ter um filho. E esse filho vai ser uma bênção. Ele vai preparar o caminho do Senhor, ele vai ser grandemente usado por Deus. Aí Zacarias ficou meio assustado, falou assim, mas como que eu vou saber se é verdade? A gente já tem idade e tal. Aí o anjo falou, na verdade foi aí que o anjo falou, olha, eu sou Gabriel. Até então ele não tinha falado, eu sou Gabriel. Aí, ó, Gabriel que está assistindo, ó, seu nome de onde vem. Eu fico diante de Deus e já que você duvidou dessa palavra, para você ter certeza que tudo isso é verdade, é de Deus mesmo, você vai ficar mudo até que todas essas coisas acontecem, até que você tenha filho. Então, já pensou ficar 9 meses sem poder falar? E aí aconteceu mesmo. Olha só, a Isabel ficou gestante, ficou grávida, e na mesma época, mais ou menos, esse mesmo anjo também apareceu para essa outra moça aí. Essa moça chamada Maria. E Gabriel foi lá e falou, olha, você vai ter um filho, esse filho vai ser filho do Deus Altíssimo, seu filho vai ser grandemente abençoado. E o nome dele, até falou, né? O nome dele é Jesus. E aí Maria ficou super animada, ficou super feliz com aquela notícia. Gabriel foi lá e deu a notícia. E a Maria e a Isabel, elas eram parentes. O que aconteceu? Quando Maria ouviu isso, teve essa visão com Gabriel, foi lá visitar a Isabel, que já estava um pouco mais, já estava 6 meses aí gestante. Quando Isabel viu a Maria, ficou feliz, falou, olha, bendito é o Senhor, porque quando você chegou, Maria, meu filho se mexeu no meu ventre. E louvado seja Deus pelo seu filho, louvado seja Deus pelo filho que está no seu ventre. Maria ficou lá 3 meses com Isabel. Aí quando Isabel falou, bendito seja seu ventre, bendito é você, bendito é o seu filho, Maria ficou tão feliz que Maria até louvou a Deus. Na Bíblia você vai ver lá em Lucas, ela louvou a Deus, agradeceu a Deus. Maria, por causa daquelas palavras de Isabel, ela ficou animada com aquilo e louvou a Deus. Até que então, Maria ficou lá 3 meses, foi embora, como a gente já viu aqui, o desenho é muito rápido. Aí, finalmente, depois do tempo, né, quando chegou a época do filho, nasceu o filho, eles colocaram o nome de João, e aí finalmente Zacarias começou a voltar, a falar, né, ele voltou a falar. Então, olha só, eu vou voltar aqui. Muito bem, então Isabel e Zacarias, eles eram idosos, eles não esperavam mais ter um filho, até que Zacarias foi lá, como o desenho foi rapidinho, vou ressaltar aqui. Então,
eles estavam idosos. Zacarias foi lá no templo, você viu que ele era sacerdote, chegou a época dele lá no templo, então ele teve aquela visão com Gabriel, o anjo, falou para ele que ia ter o filho. Zacarias ficou assustado na hora, não acreditou muito, ele ficou mudo até que o filho nascesse. E nesse período, enquanto Isabel estava grávida, Maria foi lá visitar ela, e Isabel, quando ouviu a voz de Maria, já ficou feliz. O João, que estava lá na barriguinha, ficou tão feliz também, tão empolgado, que se mexeu. Isabel sentiu o bebê se mexendo, deve ter louvado a Deus, né? E Isabel elogiou Maria, falou: bendita seja você, bendita é você entre as mulheres e tal, o fruto do seu ventre. Maria ficou muito animada, louvou a Deus grandemente, ficou lá 3 meses e depois foi embora para casa. Bom, é uma história muito bonita, apesar de ser uma história curta. Vocês depois podem ler lá em Lucas 1, essa história. E eu reparei aqui 4 coisas importantes nessa história que a gente pode guardar aí para a nossa vida. Vamos ver aqui. Primeiro, não se comparar, ou seja, não ficar com inveja. Por quê? O anjo foi lá e falou com Isabel, falou: olha, você vai ter um filho grandemente abençoado, ele vai ser uma bênção de Deus. E logo depois chegou Maria. E aí Isabel viu que aquele filho de Maria ia ser ainda mais abençoado, mais grandioso do que o filho dela. Isabel podia ficar com um pouco de inveja, falar assim: meu filho aqui, o anjo falou que eu ia ser grandemente abençoada, mas agora vem aqui minha prima, minha parente, e o filho dela vai ser mais grandioso ainda que o meu. Que chato, achei que o meu que ia ser o mais importante, mas é o filho da Maria. Não, ela não ficou com inveja, ela não ficou se comparando qual filho era mais importante. Ela ficou feliz com aquilo. E às vezes a gente fica se comparando as coisas que a gente faz com as coisas que os outros fazem. Já pensou se a gente ficar o tempo todo se comparando? Se eu canto na igreja, eu fico me comparando com quem canta. Já pensou se eu fosse ficar me comparando aqui com quem dança nas lives, que eu danço muito mal? Imagina só o pastor, os pregadores ficarem se comparando. Não, cada um faz o seu papel, cada um faz de um jeito. Às vezes quem toca bem, o outro está começando. Você não precisa ficar se comparando o tempo todo com os outros para ver se você é bom, se você tem mais seguidores, se você tem mais likes. Hoje em dia nas redes sociais tem muito isso, né? Então não fica se comparando. Se Deus te abençoou, se Deus te deu um dom, faça isso com firmeza e sem ficar se comparando. Se empenhe, faça o seu melhor. E se empenhe, sem precisar ficar se comparando para ficar vendo se você faz melhor, se você faz pior, se tem outras pessoas que fazem igual você. E a pessoa aqui na live, que difícil que ia ser se eu ficasse me comparando com os outros tios, ia ser muito difícil. Já pensou? Tia Dani e tio Paulo, tia Mica, o tio Paulinho, que faz um monte de coisa legal, o tio Paulo, né, da Simoni, tio João, o pessoal, e cada um faz de um jeito, né? Todos eles, cada um vai fazendo de um jeito. A tia Nani, né, que tem um monte de recursos legais, cada um vai fazendo de um jeito. Deus vai usando de uma maneira. Então não se compare. Isabel não ficou se comparando o seu filho, a sua bênção, com a bênção da Maria. Ela se alegrou. E a gente vem aqui para o segunda coisa que legal. Olha só, ela abençoou. Quando ela viu que o filho da Maria ia ser muito importante, ela foi e abençoou a Maria. Começou a orar por ela, falou palavras de bênção e tal. Então a gente também tem que fazer o mesmo, abençoar as pessoas, orar pelas pessoas. Aquilo que eu falei de se comparar, às vezes a pessoa ganha alguma coisa legal, tem uma roupa nova, alguma coisa que a gente até gostaria de ter também, e a gente às vezes fica se comparando naquilo, fica com um pouco de inveja e não abençoa. Não, abençoe as pessoas. Quando você vê que alguém cortou o cabelo, está com uma roupa diferente, nova, quando alguém se mudou, quando alguém comprou alguma coisa, elogie, abençoe essa pessoa. Tenha palavras positivas, palavras de bênção. Seja você uma bênção na vida das pessoas. Vocês viram que quando Isabel abençoou Maria, Maria ficou tão feliz que ela começou a louvar, né? Então olha só, a terceira coisa aqui. Então abençoe as pessoas, tenha palavras positivas, não fique se comparando. Quando você vê
alguém com alguma coisa legal, alguém que conseguiu alguma coisa legal, elogie ela, fala parabéns, dê os parabéns, seja um abençoador, abençoe outras vidas. Isso mesmo, ó, 2, abençoar. Terceira coisa legal dessa história aqui, ó, alegre-se com os outros, é a comunhão, é aquilo que a gente faz na igreja, alegrar-se com os outros, com a bênção dos outros, né? Então, na igreja a gente vai lá, a gente vê as pessoas que às vezes passam por batalhas, conquistam, vencem as batalhas, alegre-se com os outros. A Isabel, ela viu ali que o filho da Maria ser uma bênção, ela ficou feliz, ela abençoou a Maria, as duas ficaram juntas ali por muito tempo. Alegre-se com os outros, tenha comunhão com os outros, alegre-se com as bênçãos aí, quem tem irmãos, né? Com as bênçãos dos seus irmãos. Às vezes, quando a gente tem irmão, a gente se compara com o irmão, às vezes a gente tem inveja do irmão, às vezes a gente não se alegra com o irmão, né? Alegre-se com os outros, a começar em casa, com seus irmãos, com seus parentes, na igreja, com os colegas da igreja, colegas da escola. Então, por isso que a gente vai para a igreja, para ter essa comunhão, para a gente poder se alegrar um com a história do outro, aí um vai animando o outro. Interessante, vocês perceberam que Maria e Isabel, elas estavam passando por um processo parecido. Elas estavam grávidas, elas não esperavam ter um filho naquele momento. Maria ainda não tinha se casado e Isabel já estava muito idosa. Eram dois extremos, mas as duas de repente iam ter um filho e elas se ajudaram ali naquela mesma situação e uma se alegrou com a outra. Às vezes na igreja a gente encontra isso, pessoas que estão passando pelas mesmas batalhas que a gente, pelas mesmas situações, e a gente vai se ajudando. Vocês são crianças agora, vocês podem conversar com outras crianças, com seus familiares, lógico, mas às vezes na igreja você consegue conversar com algum tio, com alguma outra pessoa que você tenha mais amizade. Então faça isso, alegre-se com os outros também. E, deixa eu ver aqui, tenha essa comunhão. Crer sem ver, isso aqui é muito legal, crer sem ver, é a fé, né? O que aconteceu? Isabel, ela viu a Maria e já louvou a Deus, falou assim, olha, bendito seja o teu filho, o seu filho vai ser grande, o filho do Altíssimo e tal. Mesmo sem ver Jesus, ela já creu, ela já sabia que aquela criança ali ia se tornar um grande homem, né? E era filho de Deus. Então olha só, muitas vezes a gente espera as coisas acontecerem para a gente acreditar. Isabel não tinha visto nada de Jesus, a gente lê na Bíblia os milagres que Jesus fez e tal, aí é relativamente um pouco mais fácil da gente crer. Quando ele cura um cego, quando ele cura um aleijado, quando ele transforma água em vinho e tal, aí fica mais fácil, a gente está vendo quem ele é. Isabel não, Jesus não tinha nem nascido e ela já sabia que aquela criança era alguém muito especial. Então não fica esperando as coisas acontecerem, não fica esperando quando você for mais velho, quando você for adolescente, você vai querer estudar, ter uma profissão, depois você vai querer ter emprego e tal. Não fica esperando as coisas acontecerem para você acreditar. Né? No dia a dia a gente quer um monte de coisa, a gente quer às vezes uma viagem, às vezes a gente quer comprar alguma coisa que a gente está precisando e tal, mas não espera as coisas acontecerem para você crer, porque isso que é fé, né? A gente sempre fala aqui, que a fé é acreditar naquilo que ainda não vemos. Então tenha fé, assim como Isabel, ela creu sem ver Jesus, ela já sabia que aquela criança era uma criança muito importante, né? Então olha só, são essas 4 coisas aqui que eu quero ressaltar na história de Isabel. Lucas 1, hein? Quero ver quem vai ler depois. Então vamos lá, não se comparar com os outros, não fica se comparando com os outros. Quem tem irmão faz isso muito, né? Ah, mãe, mas se ele pode, por que eu não posso? Eu sou o irmão do meio, igual a tia Eliana. Eu sou o irmão do meio, né? Então, durante a minha infância eu me comparava muito, porque eu queria fazer as coisas que meu irmão mais velho fazia. Ah, se ele pode, eu também posso. E às vezes, quando era do meu interesse, eu queria fazer ou não fazer as coisas que meu irmão mais novo, né, ganhava. Ah, se ele pode, eu também posso, né? Ficava me comparando. Não se compare com os outros. Segunda coisa, abençoe os outros, alegre-se, né, com os outros. Abençoe, tenha palavras positivas. Quando alguém te falar alguma coisa, quando alguém estiver empolgado com alguma coisa, feliz, abençoe essa pessoa. Alegre-se com os outros
né? Quando alguém... É por isso que nós vamos na igreja, tenha sempre comunhão com as pessoas, alegre, se apoie uns aos outros e creia sem ver, tá bom? Então essas são as quatro coisas para aprender com essa história de Isabel. Uma história curta, mas é uma história que pode nos ensinar isso e muito mais, né? A palavra de Deus é assim, às vezes a gente lê um versículo e aprende muitas e muitas coisas, né? Então vamos orar para terminar essa história? Senhor Jesus, te agradecemos por essa aula, Pai, que nós possamos aprender muito com Isabel, possamos aprender cada vez mais, ó Pai, com cada história que nós aprendemos aqui nas lives, ou lá na igreja, no departamento infantil, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, assim como Isabel, nós queremos crer mesmo sem ver as coisas acontecerem, quando nós achamos que está demorando, que não está saindo como nós gostaríamos, mesmo assim, nós vamos continuar crendo, Pai. Nós queremos abençoar outras vidas, nós queremos nos alegrar em comunhão com os nossos irmãos, ó Pai. Nós queremos estar sempre na Tua presença, que a Tua palavra frutifique na nossa vida, Pai. É que nós pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Que essa palavra venha a cravar no nosso coração e que ela venha a estar na nossa mente para nos lembrarmos quando precisarmos, ó Pai. Com a ajuda do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Que bênção, hein? E aqui, ó, o versículo tá não está muito grande, mas acho que dá para ler, né? Porque Tu és poderoso e fazes grandes maravilhas. Só Tu és Deus. Salmo 86, 10. É isso mesmo? Porque Tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só Tu és Deus. 86, 10. Muito bem, que bênção, hein, gente? Quem mais está aí? Deixa eu ver.